Olá, viajantes literários. Preparem-se para embarcar em uma emocionante aventura romântica no mundo da regência inglesa. Hoje, em Viagens Literárias com River, trazemos o resumo do primeiro livro da famosa série Bridgerton, O Duque e Eu de Julia Quinn. Desfrutem de intrigas, bailes da alta sociedade e um amor que desafia todas as expectativas. Prontos para descobrir os segredos da família Bridgerton e do misterioso Duque de Hastings? Este será um fascinante passeio pelas páginas de O Duque e Eu. Comecamos. Prologo. O nascimento de Simon Arthur Henry Fitzranulph Bassett, conde de Clivedon, foi um acontecimento de grande celebração. Sinos repicaram e champanhe foi servido livremente para comemorar a chegada do herdeiro de um dos ducados mais antigos e ricos da Inglaterra. Seu pai, o Duque de Hastings, havia esperado ansiosamente por esse momento, especialmente após vários abortos espontâneos e tragédias. O Duque, já em seus 40 anos, tinha visto seus pares gerarem herdeiros enquanto ele sofria a angústia de perder seus filhos. No entanto, a determinação de sua esposa superou os avisos médicos e, com grande precaução, conseguiu conceber e levar Simon a termo. Apesar das dores e complicações, o pequeno Simon nasceu saudável, embora à custa da vida de sua mãe, que faleceu logo após o parto. O Duque, embora lamentasse a perda de sua esposa, concentrou-se rapidamente em seu papel de pai, ansioso para criar seu herdeiro. Durante o primeiro ano, deixou Simon aos cuidados de sua babá enquanto continuava sua vida em Londres, exibindo o retrato em miniatura de seu filho para todos que quisessem ver. Ao retornar para o segundo aniversário de Simon, dispôs-se a iniciar sua educação precoce, apesar dos protestos da babá Hopkins, que considerava Simon muito jovem. Com o passar do tempo, o Duque se impacientou ao notar que Simon, apesar de ser um menino brilhante e saudável, não falava. A preocupação do Duque transformou-se em ira e, ao confrontar Simon, descobriu que o menino gaguejava. O Duque, sentindo que seu legado estava amaldiçoado, considerou-o um fracasso. Simon, apesar de seus esforços e progressos sob a tutela da babá Hopkins, nunca conseguiu conquistar o amor nem o respeito de seu pai. Aos 11 anos, Simon decidiu enfrentar seu pai em Londres, apesar de não ter recebido resposta às suas cartas durante anos. Ao chegar a Bassett House, a frieza do recepcionista e a incredulidade de que Simon ainda estivesse vivo refletiram o desprezo e a indiferença do Duque. Em um confronto tenso, Simon, com grande esforço, conseguiu falar diante de seu pai, mas foi rejeitado com crueldade. Essa rejeição aprofundou a dor e a determinação de Simon, que jurou que, se não pudesse ser o filho que seu pai desejava, seria sua total antítese. Assim, forjou-se nele uma vontade de aço e um desejo de demonstrar seu valor, não pela aprovação de seu pai, mas por seu próprio orgulho e determinação. Capítulo 1. Os Bridgerton são uma família notavelmente prolífica nas altas esferas de Londres, com 8 filhos nomeados em ordem alfabética: Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory e Hyacinthe. Esse traço peculiar destaca-se tanto quanto sua semelhança física, deixando claro que são legítimos descendentes. Em uma publicação da revista de sociedade de Lady Vistledon, mencionam-se detalhes sobre a família Bridgerton e outros fofocas sociais. Violet Bridgerton, a mãe, enfurece-se ao ler o artigo, preocupada com como isso poderia afetar as oportunidades matrimoniais de sua filha Daphne. Daphne, que já passou por 2 temporadas nos bailes de Londres, sente-se frustrada por não ter encontrado um esposo adequado, apesar de seu desejo de casar-se por afeto, se não por amor. Enquanto Violet expressa sua preocupação, Daphne tenta acalmá-la, apontando que a coluna de Lady Vistledon não é tão negativa e que, de fato, poderia ser pior. A conversa entre mãe e filha revela as tensões e expectativas em torno do casamento dentro da família. Violet, embora amorosa e preocupada com o futuro de Daphne, frequentemente mostra desespero para casar suas filhas. Paralelamente, Simon Bassett, o novo Duque de Hastings, encontra-se em Vitesse, um clube exclusivo, junto a Anthony Bridgerton, o irmão mais velho de Daphne. Ambos amigos compartilham histórias e risos,
lembrando os velhos tempos em Eton e Oxford. Anthony menciona a recente aparição de Simon em Londres, o que despertou o interesse da alta sociedade, especialmente das mães com filhas casadoiras. Anthony convida Simon para um jantar familiar na Bridgerton House, assegurando-lhe que não terá que se preocupar com as intenções de casamento de sua mãe. Apesar das reticências de Simon sobre assumir seu novo papel social, aceita o convite, intrigado pela perspectiva de conhecer a família Bridgerton. Capítulo 2. O novo Duque de Hastings despertou grande curiosidade na alta sociedade londrina. Apesar de ser conhecida sua desavença com seu pai, as razões para essa inimizade permanecem um mistério. No final da semana, no baile de Lady Danbury, Daphne Bridgerton encontrava-se afastada da pista, sentindo-se mais confortável entre as sombras. Recentemente, seu irmão Anthony havia informado que Nigel Berbrook havia pedido novamente sua mão, o que aumentou seu desejo de evitá-lo. Enquanto considerava esconder-se na sala de descanso das damas, seu irmão Anthony aproximou-se, tirando-a de seu refúgio. Anthony mencionou com humor a lista de potenciais esposas que sua mãe havia elaborado para ele, revelando a pressão que ambos sentiam pelas expectativas matrimoniais de Violet Bridgerton. A conversa tornou-se mais leve quando Anthony compartilhou sua intenção de torturar sua mãe fingindo interesse nessas listas. Esse intercâmbio fraternal demonstrou o forte vínculo entre os irmãos Bridgerton, embora sempre sob a sombra da obrigação social. Logo, Benedict, outro irmão, também foi arrastado ao baile por sua mãe. A chegada de Colin, que havia retornado inesperadamente de Paris, acrescentou mais alegria ao reencontro familiar. Colin, com sua natureza despreocupada e travessa, era especialmente próximo a Daphne, lembrando juntos suas travessuras infantis. Enquanto os irmãos compartilhavam anedotas e risos, foram interrompidos pela formidável Lady Danbury, que aconselhou Daphne a cortar qualquer relação com Nigel Berbrook pela raiz. Daphne agradeceu o conselho e decidiu afastar-se de seus irmãos para evitar Nigel. Por outro lado, Simon Basset, o novo Duque de Hastings, estava no baile de Lady Danbury por respeito à anfitriã, apesar de sua aversão às obrigações sociais. Lembrou-se de seus anos de exílio autoimposto e sua conturbada relação com seu pai, que nunca lhe mostrou verdadeiro afeto. Simon havia decidido deixar a Inglaterra para evitar a hipocrisia de seu pai, preferindo explorar o mundo. Durante seu passeio pelos corredores da casa, Simon encontrou-se inadvertidamente no meio de uma conversa entre uma dama e um homem. Ao ouvir um tom de urgência na voz da mulher, preparou-se para intervir, mas parou ao ver que a dama, surpreendentemente, defendeu-se sozinha, golpeando Nigel no maxilar e deixando-o no chão. Simon não pôde evitar rir diante da cena. A jovem, levantando os olhos, perguntou-lhe com a testa franzida quem era ele, deixando Simon cativado por seu olhar desafiador e sua beleza pouco convencional. Capítulo 3. O boato de que Nigel Berbrook havia comprado um anel na joalheria Moreton espalhava-se rapidamente, gerando especulações sobre seu possível noivado. Enquanto isso, Daphne Bridgerton, envolta em uma série de infortúnios, havia chegado a um ponto álgido de frustração no baile de Lady Danbury. Depois de lidar com a persistência de Nigel, encontrava-se agora diante de um homem desconhecido e elegante que havia presenciado toda a cena. O estranho, que se revelou ser Simon Basset, o novo Duque de Hastings, aproximou-se de Daphne com uma atitude inicialmente condescendente. Daphne, sentindo-se humilhada e zangada, não pôde evitar confrontá-lo. Simon, por sua vez, tentou manter a compostura e oferecer sua ajuda, embora não pudesse evitar rir-se da situação e do nome Lafitte que Nigel havia pronunciado. Apesar da tensão inicial, Simon e Daphne começaram a trabalhar juntos para lidar com a situação com Nigel. Simon, impressionado pela compostura de Daphne e sua generosidade para com Nigel, decidiu ajudá-la a mover Nigel sem chamar a atenção. No entanto, o plano original de mover Nigel em uma carruagem mudou rapidamente quando Nigel, semi-inconsciente, começou a causar mais problemas. A interação entre Simon e Daphne esteve cheia de faíscas e mal-entendidos. Simon, apesar de seu controle habitual,
sentiu-se atraído por Daphne, que se mostrou como uma mulher forte e decidida, diferente das demais. À medida que tentavam encontrar uma solução, Simon encontrou-se cada vez mais fascinado por ela, enquanto Daphne lutava para manter sua dignidade e evitar um escândalo. Finalmente, decidiram deixar Nigel no chão e seguir seus respectivos caminhos, não sem antes ajustar a postura de Nigel para garantir que estivesse confortável. Apesar da tensão e dos desafios, a noite marcou o início de uma relação intrigante entre Simon e Daphne, deixando em ambos uma sensação de curiosidade e admiração mútua. Capítulo 4. A agitação das mães ambiciosas de Londres era palpável no ar, especialmente no recente baile de Lady Worth. Entre as anedotas e rumores, destacava-se a acirrada competição entre Lady Bridgerton e a Sra. Featherington, cada uma com suas respectivas filhas em busca de pretendentes. Lady Bridgerton, embora com apenas uma filha casadoira no mercado, não perdia a oportunidade de empurrar seus filhos para possíveis partidos, enquanto a Sra. Featherington, com 3 filhas, era igualmente implacável. Simon, o Duque de Hastings, já estava convencido de que sua noite não poderia piorar, mas as coisas mudaram após conhecer Daphne Bridgerton. O encontro com Daphne, embora desconcertante, foi o mais notável de sua noite. Após vários incidentes desconfortáveis, Simon encontrou um breve alívio quando Lady Danbury, uma das poucas pessoas que o tratava com sinceridade, o salvou da opressiva companhia da Sra. Featherington e suas filhas. Apesar disso, seu plano de escapar da atenção não funcionou totalmente. Um antigo colega de Oxford, acompanhado de sua esposa, uma jovem socialmente ambiciosa, o havia capturado e apresentado a cada debutante do salão, deixando-o exausto e frustrado. Simon viu-se envolto em um mar de rostos sorridentes, perguntas triviais e elogios vazios, com mães ambiciosas empurrando suas filhas em sua direção e irmãs mais velhas lançando insinuações inapropriadas. Enquanto Anthony, Benedict e Colin Bridgerton desfrutavam do espetáculo à distância, Simon buscava desesperadamente uma saída. Os irmãos Bridgerton, embora cheios de intenções de resgatar sua irmã Daphne das garras de sua mãe, mostravam-se relutantes em agir por medo de cair na mesma armadilha. Finalmente, foi Anthony quem sugeriu que Simon intervisse. Com certa relutância, Simon dirigiu-se a Lady Bridgerton e Daphne. A conversa foi interrompida pela chegada de Macclesfield, que aproveitou a oportunidade para fugir, deixando Daphne e Simon a sós com a viscondessa. Lady Bridgerton, inicialmente cautelosa pela reputação de Simon, logo mudou de opinião ao ver a possibilidade de um bom casamento para sua filha. A tensão aumentou quando a Sra. Featherington e suas filhas se aproximaram decididamente de Simon. Em uma tentativa desesperada de evitar outra conversa exaustiva, Simon pediu a Daphne para dançar com ele. A proposta, embora inesperada, foi uma saída bem-vinda para ambos. Enquanto se preparavam para a dança, Simon e Daphne compartilharam um breve olhar de cumplicidade, conscientes de que tinham encontrado um no outro uma inesperada, mas eficaz, forma de escapar das ambições sociais que o cercavam. A noite, que havia começado com frustração e descontentamento, tomava um rumo inesperado em direção à possibilidade de algo mais, algo que nem Simon nem Daphne haviam antecipado. Capítulo 5. O baile de Lady Danbury tornou-se o evento da temporada quando todos os presentes, incluindo a perspicaz autora da revista de sociedade, notaram a atenção que o Duque de Hastings prestou à senhorita Daphne Bridgerton. Isso certamente aliviou Lady Bridgerton, que temia ver Daphne solteira por mais uma temporada, especialmente com 3 filhas mais para casar. Daphne, sentindo a pressão de sua mãe e o desconforto de uma possível conversa com as Featherington, aceitou dançar com o Duque. No entanto, Simon não lhe deu tempo para responder antes de levá-la ao centro da pista. Enquanto esperavam a orquestra começar, Simon expressou seu alívio por Daphne não ter recusado o convite. Ela, em resposta, apontou que ele não lhe deu a oportunidade de fazê-lo, o que ele aceitou com um sorriso. Ao começar a valsa, Simon perguntou se as jovens ainda precisavam de permissão para dançar esse tipo de dança e surpreendeu-se ao saber que Daphne a tinha. Durante a dança, Daphne, intrigada,
perguntou ao duque o que ele havia dito a seus irmãos sobre seu encontro. Simon assegurou-lhe que simplesmente mencionou que se encontraram na entrada e que a reconheceu como uma Bridgerton por sua semelhança familiar. A conversa girou em torno da tediosa noite que ambos experimentavam, comparando suas respectivas situações. Simon, sentindo-se sobrecarregado pelas apresentações com jovens casadoiras e suas mães ambiciosas, e Daphne, lembrando-se do desconforto de estar com Lord Macclesfield. No meio da conversa, Daphne comentou que uma garota devia considerar todas as opções para o casamento, embora descartasse Lord Chalmers por sua idade avançada e outros pretendentes pouco atraentes. Simon, ao ouvir a afirmação de Daphne sobre querer casar-se e formar uma família, sentiu-se comovido. No entanto, reafirmou sua determinação de nunca casar-se nem ter filhos, um compromisso que havia assumido desde jovem. Esta declaração deixou Daphne perplexa, especialmente ao pensar na sucessão do título nobiliário do duque. Durante a dança, Simon refletiu sobre o exaustivo desfile de eventos sociais e as expectativas que o cercavam. Foi então que uma ideia brilhante e arriscada ocorreu-lhe: um noivado falso com Daphne. Isso permitiria a ambos se livrarem da pressão social. Simon explicou seu plano, convencido de que, se todos acreditassem que ele faria de Daphne sua duquesa, os outros homens começariam a vê-la com novos olhos, aumentando suas chances de casamento. Daphne, inicialmente cética, finalmente aceitou a proposta, reconhecendo os benefícios que poderia obter. Enquanto isso, Lady Bridgerton e Anthony observavam à distância, com Violet emocionada pela possibilidade de que Daphne atraísse o duque. No entanto, Anthony, desconfiado, expressou seu desejo de proteger sua irmã, disposto a enfrentar o duque, se necessário. Violet, aproveitando a oportunidade, enviou Daphne e o duque para um passeio pelo salão, assegurando a Anthony que não precisava acompanhá-los, desde que não saíssem do salão. Finalmente, enquanto Violet observava satisfeita sua filha e o duque, notou com surpresa que Simon agora estava dançando com Penelope Featherington. Capítulo 6. Na noite anterior, o Duque de Hastings declarou repetidamente que não tinha intenção alguma de se casar. No entanto, essas declarações só aumentaram o desafio para as mães ambiciosas, especialmente após conhecerem a encantadora Daphne Bridgerton. No dia seguinte, Simon estava na casa dos Bridgerton, com um ramo de tulipas caras na mão, uma farsa que exigiu mais atenção do que esperava. Daphne lhe dissera que, se ele não a visitasse no dia seguinte, ninguém, muito menos sua mãe, acreditaria em seu suposto interesse. Então, obediente, Simon comprou flores e dirigiu-se a Grosvenor Square. O mordomo dos Bridgerton o recebeu imediatamente, demonstrando que estavam esperando por ele. Ao entrar na sala, Simon encontrou Daphne, radiante em um vestido azul, rodeada por vários pretendentes, um dos quais estava recitando poesia de joelhos. A cena, longe de ser agradável, o irritou profundamente. Daphne finalmente notou a presença de Simon e o cumprimentou com entusiasmo. O duque, com as flores na mão, dirigiu-se a ela, enfrentando os olhares curiosos e desafiadores dos jovens pretendentes. Violet Bridgerton, a mãe de Daphne, recebeu-o com um sorriso radiante, agradecendo sua presença e comentando sobre as flores, assumindo que eram para Daphne. No entanto, Simon, em um gesto calculado, revelou que as flores eram para Violet, o que a deixou visivelmente comovida. Enquanto Violet reorganizava a sala com precisão militar, os pretendentes começaram a se dispersar. Daphne e Simon aproveitaram o momento para conversar, com Daphne expressando sua surpresa pelo suposto senso de humor de Simon, que ela considerava muito mais refinado do que o de um bom vivant típico. A conversa tomou um rumo pessoal quando Simon refletiu sobre a monotonia da vida social londrina e seu desejo de escapar das expectativas. Daphne, por sua vez, compartilhou seu anseio de ter uma família e sua frustração por ser vista apenas como uma amiga pelos homens. Simon, reconhecendo a honestidade de Daphne, sentiu-se atraído por sua sinceridade e desejos. No meio da conversa, Violet retornou, agradecida e emocionada pelas flores, enquanto Simon e Daphne continuavam desenvolvendo sua cumplicidade. No entanto,
Seu momento foi interrompido pela entrada abrupta de Anthony, o irmão mais velho de Daphne, que questionou a presença de Simon. Anthony, desconfiado e protetor, insistiu em falar a sós com o duque. Em seu escritório, Anthony deixou claro que, embora valorizasse a amizade de Simon, não permitiria que ele cortejasse Daphne sem intenção de casamento. Simon, surpreso pela intensidade de Anthony, compreendeu suas preocupações, mas também defendeu sua honra e esclareceu que não tinha intenções de ferir Daphne. A conversa intensificou-se, com Anthony expressando seu ceticismo sobre as intenções de Simon, lembrando-lhe sua promessa de não se casar. Simon, apesar de tudo, manteve sua postura firme, convencido de seu plano e seu respeito por Daphne. Daphne, preocupada com a duração da conversa, decidiu intervir. A tensão dissipou-se momentaneamente com sua presença, mas a conversa revelou a necessidade de esclarecer a situação para Anthony. Simon e Daphne explicaram seu plano de noivado falso, detalhando como beneficiaria a ambos e aliviaria a pressão social. Anthony, embora relutante, começou a entender a lógica por trás do plano. No entanto, ainda estava preocupado com a proteção de sua irmã. A discussão, embora tensa, concluiu com uma melhor compreensão mútua, enquanto Anthony aceitava, embora com reservas, a estratégia proposta por Simon e Daphne. Capítulo 7. Os rumores sobre o Duque de Hastings e seu aparente desinteresse no casamento não conseguiram dissuadir as ambiciosas mães da alta sociedade. No entanto, tudo mudou quando o Duque conheceu Daphne Bridgerton. No dia seguinte, Simon visitou Daphne, levando um ramo de tulipas caras, como parte de seu acordo para aparentar interesse romântico e desviar a atenção de outras pretendentes. Ao chegar à casa Bridgerton, Simon encontrou uma sala cheia de homens cortejando Daphne, um dos quais até recitava poesia. Embora inicialmente irritado, Simon finalmente conseguiu atrair a atenção de Daphne, que lhe sorriu calorosamente. Após um encontro com a viscondessa Violet Bridgerton, Simon encontrou-se em uma situação desconfortável ao ter que interagir com os outros pretendentes de Daphne. Anthony, o irmão mais velho de Daphne, mostrou-se relutante em aceitar o plano de Simon e Daphne, mas eventualmente concordou com a condição de que a farsa permanecesse em segredo e que Simon nunca comprometesse sua irmã em qualquer situação comprometedora. Anthony também insistiu que eles nunca estivessem sozinhos e advertiu Simon sobre as possíveis consequências de quebrar essas regras. Mais tarde, durante um jantar na casa Bridgerton, Simon experimentou o calor e o caos da família de Daphne. Embora fosse uma experiência barulhenta e desordenada, com episódios como o de uma ervilha voadora, Simon apreciou a companhia e as risadas familiares. E a Cynthia, a mais jovem dos Bridgerton, notou a quietude de Simon e comentou abertamente, provocando uma reação divertida e carinhosa por parte de Violet. Violet, em um esforço para integrá-lo mais à família, convidou Simon para uma excursão familiar a Greenwich, o que o pegou de surpresa. Apesar dos protestos de Daphne, Violet insistiu e Simon aceitou, sentindo que seu destino estava agora mais ligado à família Bridgerton. Capítulo 8. Uma excursão a Greenwich marcou um dia memorável para os Bridgerton e o Duque de Hastings. Com todos a bordo de um pequeno barco alugado por Violet, a mãe de Daphne, a travessia começou com um ambiente relaxado e cheio de conversas interessantes. Simon, o Duque, aproveitou a navegação e compartilhou com Daphne seus conhecimentos sobre o meridiano de Greenwich e sua importância na navegação mundial. Apesar de seu desconhecimento inicial, Daphne mostrou interesse e aprendeu sobre o tema enquanto trocavam anedotas. A travessia desenvolveu-se sem maiores incidentes até que a família chegou ao observatório, um imponente edifício de tijolos vermelhos no topo de uma colina. Violet, sempre atenta, certificou-se de que todos estivessem presentes antes de começar a visita. Simon, que nunca teve uma família, observava com fascinação a dinâmica dos Bridgerton, notando as diferenças entre sua vida solitária e o alvoroço familiar que o rodeava. O piquenique após a visita ao observatório transcorreu de forma tranquila até que Cynthia, a irmã mais nova de Daphne, decidiu envolver Simon em uma conversa sobre a história de amor de Sir Walter Raleigh. Simon, com uma atitude brincalhona,
continuou a brincadeira com Hyacinthe, mostrando sua capacidade de interagir com as crianças, algo que surpreendeu Daphne e a fez refletir sobre a faceta paternal do Duque. O retorno ao barco foi marcado por um incidente quando Gregory, o irmão mais novo de Daphne, escorregou na passarela molhada e, em um movimento desajeitado, arrastou Simon e Anthony para a água. A cena, embora inicialmente preocupante, terminou em risos e brincadeiras entre a família, embora Violet tenha tido que intervir para evitar que a situação escalasse. Mais tarde, naquela noite, Daphne, incapaz de dormir, decidiu descer à cozinha em busca de leite quente. Lá encontrou Anthony, ocupado com sua correspondência. A conversa desviou-se para Simon, e Daphne aproveitou a oportunidade para perguntar a seu irmão por que o Duque era tão relutante em se casar. Anthony, claramente preocupado, explicou-lhe que Simon sempre manteve uma firme posição contra o casamento e que, para seu próprio bem, ela deveria esquecê-lo e concentrar-se em outros pretendentes. Daphne, embora tenha sentido as palavras de seu irmão, não pôde evitar sentir-se desiludida e ficou pensando na possibilidade de Anthony estar errado sobre Simon. A interação do dia, as risadas compartilhadas e a sensação de conexão com o Duque deixaram-na com uma irrefriável necessidade de entender mais profundamente o homem que parecia tão decidido a não se casar. Capítulo 9. Lady Vistledon, sempre atenta aos movimentos sociais, havia notado algo peculiar na relação entre o Duque de Hastings e Daphne Bridgerton. Embora fossem vistos juntos em bailes e eventos, seus encontros pareciam limitar-se a esses cenários públicos. Essa observação despertou curiosidade e especulação entre a alta sociedade, especialmente sobre a autenticidade de seu relacionamento. Daphne, assistindo ao baile de Lady Trowbridge em Hampstead Heath, encontrava-se afastada, refugiada entre as colunas do salão. Sua popularidade havia crescido exponencialmente desde que Simon começou a cortejá-la, e embora apreciasse a atenção, nada a alegrava tanto quanto a companhia do próprio Duque. Simon cumpriu seu papel, acompanhando-a em múltiplos eventos, mas suas ausências recentes deixaram Daphne desanimada e preocupada. A noite avançava, e Daphne evitava a multidão até que seu irmão Colin se aproximou para atormentá-la com sua típica jovialidade. Colin, notando a decepção em sua irmã, mencionou que Simon havia chegado ao baile, o que inicialmente Daphne duvidou, mas a confirmação de Colin animou-a a procurá-lo. Simon apareceu, e sua presença transformou o estado de espírito de Daphne. No entanto, uma conversa desconfortável sobre a ausência de Simon em suas visitas diurnas levou a um momento de tensão entre eles. Simon explicava sua aversão ao casamento e às visitas familiares como parte de seu engano para evitar o compromisso. Daphne, sentindo uma mistura de frustração e tristeza, tentou manter uma conversa leve, mas o tema do pai de Simon trouxe um visível desconforto nele. Decidindo que uma mudança de ambiente poderia aliviar a tensão, Daphne sugeriu sair para o terraço, ao que Simon, embora inicialmente relutante, aceitou. No entanto, foram interrompidos pelo Duque Middletorp, um velho amigo do pai de Simon, que tentou falar sobre o falecido Duque. A menção de seu pai enfureceu Simon, que saiu abruptamente para o terraço, seguido por Daphne, que tentou suavizar a situação. No terraço, Daphne falou sobre a beleza das estrelas e como em Londres raramente se viam, tentando devolver a tranquilidade a Simon. A conversa derivou para as estrelas do hemisfério sul, e Simon, relaxando, compartilhou suas experiências de viagem, voltando a uma conversa mais amena e próxima. À medida que a noite avançava, Daphne sentiu uma conexão profunda e uma atração irresistível por Simon. Decidida a aproveitar o momento, sugeriu um passeio pelo jardim. Embora Simon resistisse inicialmente, preocupado com sua promessa a Anthony e as consequências sociais, finalmente cedeu à tentação. Eles adentraram no jardim, onde a tensão e o desejo culminaram em um momento de proximidade que ambos vinham evitando conscientemente. As emoções e a atração entre Simon e Daphne eram inegáveis, e embora a razão ditasse manter a distância, seus corações tinham outros planos. O jardim, com seus cantos escuros e afastados, tornou-se o cenário perfeito para que ambos percebessem o quanto significavam um para o outro. Capítulo 10.
O beijo entre Simon e Daphne, ocorrido no jardim da casa de Lady Trowbridge, marcou um ponto sem retorno. Simon, tomado pelo desejo, puxou-a para si, e em um momento de pura necessidade, seus lábios encontrarão-se com urgência. Apesar de sua decisão de nunca se casar, Simon não pôde resistir à atração que sentia por Daphne. O contato foi intenso, cheio de paixão contida por tanto tempo. Enquanto se beijavam, a seda do vestido de Daphne deslizou, revelando sua pele, o que aumentou ainda mais o desejo de Simon. No meio desse arroubo, foram surpreendidos por Anthony, que os viu e se lançou sobre Simon com fúria. A briga que se seguiu foi violenta e caótica. Daphne, no meio do conflito, tentou deter seu irmão, mas seus esforços foram inúteis. Depois que Anthony golpeou Simon, ambos os homens enfrentaram-se em um silêncio tenso, conscientes da gravidade da situação. Simon sabia que seu relacionamento com Daphne estava em jogo e que Anthony não pararia até obter satisfação. A decisão de Anthony foi desafiar Simon para um duelo ao amanhecer, algo que Simon não pôde recusar, apesar de saber que poderia custar-lhe a vida. Daphne, angustiada pela situação, tentou raciocinar com ambos, mas foi em vão. Simon, ferido e desonrado, compreendeu que não poderia oferecer a Daphne o futuro que ela merecia. Sua recusa em se casar com ela não provinha de uma falta de amor, mas de uma promessa e um rancor profundo que carregava consigo desde a infância. No final, Daphne, cheia de dor e desilusão, decidiu abandonar a cena com seu irmão, deixando Simon sozinho no jardim. A noite escura e o vento frio pareciam refletir o caos interno que ambos sentiam. Enquanto Anthony e Daphne se afastavam, Simon ficou imerso em uma mistura de arrependimento e desespero, sabendo que arruinara a única coisa boa que tivera em muito tempo. A promessa de um duelo ao amanhecer pairava sobre eles, uma resolução que determinaria o destino de todos. Simon, preparado para enfrentar as consequências de suas ações, e Daphne, com o coração partido, dirigiram-se a seus respectivos destinos com a certeza de que amanhã traria mudanças irrevogáveis. Capítulo 11. No baile anual de Lady Trowbridge, os rumores e os olhares curiosos abundavam. Daphne Bridgerton deixou a festa cedo, causando intriga, especialmente após ser vista conversando com o idoso Duque de Middletorp. De volta em casa, Daphne não conseguia dormir, preocupada com o iminente duelo entre Simon e Anthony. Andava de um lado para o outro em seu quarto, consciente de que precisava impedir o confronto. Sabia que os homens, com seu senso de honra, podiam comportar-se de maneira irracional em situações assim. Estava decidida a intervir, embora desconhecesse onde seria o duelo. A noite avançava, e Daphne olhou pela janela, esperando o retorno de sua família. Quando finalmente ouviu o barulho da carruagem, encheu-se de esperança. Precisava da ajuda de Colin para impedir Anthony e Simon. Benedict provavelmente apoiaria Anthony, mas confiava que Colin a ajudaria a raciocinar. Colin chegou ao quarto de Daphne com notícias preocupantes. Lord Macclesfield a havia visto entrar no jardim com Simon. Embora Colin confiasse que seu amigo não divulgaria o fato, estava claro que a situação era delicada. Daphne, angustiada, explicou a Colin tudo o que aconteceu no jardim, destacando o desespero de Simon e a urgência de impedir o duelo. Na manhã seguinte, Colin e Daphne se prepararam rapidamente. Colin conseguiu arrancar de Anthony e Benedict a localização do duelo. Apesar de suas dúvidas, Colin decidiu ajudar sua irmã. Enquanto Simon dirigia-se ao local do duelo em Regent's Park, refletia sobre seu destino. Sabia que não podia casar-se com Daphne e enfrentava as consequências de suas ações. No parque, Anthony e Benedict já estavam esperando por Simon. A tensão era palpável quando Simon chegou. Anthony, embora relutante, estava disposto a seguir adiante com o duelo. Simon, resignado, não trouxe uma testemunha e confiava nos Bridgerton para realizar o duelo de maneira justa. De repente, um grito interrompeu o tenso ambiente. Daphne apareceu, montada em sua égua, decidida a salvar Simon. Enfrentou Simon com uma mistura de fúria e desespero, repreendendo-o por sua imprudência e suplicando que a escutasse. Anthony e Benedict,
atonitos, observavam a cena. Daphne, em um ato desesperado, deu um soco em Simon no olho, tentando impedir o duelo. Simon, surpreso e ferido, encontrou-se enfrentando não apenas os irmãos Bridgerton, mas também uma Daphne decidida a salvá-lo. A conversa tornou-se intensa e emocional, com Daphne suplicando a Simon que se casasse com ela para evitar sua ruína. Simon, tomado pela situação e pelos sentimentos, percebeu que não podia deixar que Daphne sofresse as consequências de suas ações. Apesar de suas próprias dúvidas e promessas, o amor e o desespero de Daphne levarão-no a considerar o impensável. A determinação de Daphne e o apoio de seus irmãos finalmente conseguiram mudar o curso do destino. Capítulo 12. Um duelo, um confronto em Regent's Park que, embora ilegal, ocorreu sem causar maiores estragos. Embora não se mencionem nomes, é claro que os envolvidos recuperaram-se sem problemas. A autora da coluna de Sociedade condena a violência e sugere que um anjo deve ter intervindo para manter os homens a salvo, desejando que mais pessoas pudessem beneficiar-se dessa influência para alcançar uma sociedade mais pacífica. Em outro lugar, Simon, com o olhar devastado, declara que se casará com Daphne, mas antes tenta adverti-la sobre algo crucial. Embora Daphne, emocionada e com lágrimas nos olhos, prometa fazê-lo feliz, Simon insiste que ela deve ouvir o que ele tem a dizer primeiro. Finalmente, Simon revela que não pode ter filhos, uma verdade dolorosa que precisa aceitar. Daphne, após um breve desconcerto, confirma sua decisão de casar-se com ele, apesar de tudo. Anthony, preocupado e zangado, aproxima-se para assegurar-se de que tudo está bem. Daphne, com firmeza, assegura que não haverá duelo e confirma que se casará com Simon. Anthony, embora aliviado, mantém a solenidade. Enquanto isso, Simon experimenta uma mistura de emoções intensas, desde alívio até medo, perguntando-se se seu destino é o céu ou o inferno. Daphne passa o resto do dia com sua família, que está emocionada pela notícia do noivado. No entanto, os eventos da manhã a deixaram exausta. Violet, sua mãe, rapidamente começa os preparativos do casamento, enquanto as irmãs mais novas de Daphne a bombardeiam com perguntas sobre os detalhes do enlace. Mas Daphne, sobrecarregada, só consegue responder com monossílabos. Refletindo, Daphne compreende que, embora renunciar a ter filhos seja doloroso, não poderia viver sem Simon. Seus sentimentos são uma mistura de amor e esperança, e decide não mencionar suas esperanças de um possível milagre a Simon, sabendo que ele não se casaria com ela se pensasse que ela nutria essas esperanças. Por outro lado, Simon, também exausto, enfrenta suas próprias dúvidas e esperanças. Percebe que no próximo sábado estará unido a Daphne para sempre. Embora inicialmente preocupado, sente-se surpreendentemente bem com a ideia de que Daphne o tenha escolhido, apesar de seus defeitos e limitações. Anthony visita Simon para assegurar-se de suas intenções. Embora a tensão entre eles seja palpável, ambos concordam em deixar o conflito para trás. Anthony adverte-lhe que, se fizer mal a Daphne, nunca encontrará paz. Simon, respeitando a devoção de Anthony por sua irmã, promete fazer todo o possível para mantê-la feliz. Finalmente, Simon, exausto pelos eventos do dia, decide retirar-se para descansar, aceitando que precisa de tempo para processar tudo o que ocorreu e preparar-se para o futuro que o espera ao lado de Daphne. Capítulo 13. O Duque de Hastings e a senhorita Bridgerton se casam. Assim começa a notícia na coluna de Lady Whistledown, que se gaba de ter predito essa união, afetando inclusive as apostas nos clubes de cavalheiros. A semana anterior ao casamento transcorre velozmente. Daphne não vê Simon, que está ocupado na Hastings House, ultimando os detalhes do contrato matrimonial. Surpreendentemente, Simon rejeita o dote de Daphne, e Anthony decide depositar o dinheiro em uma conta em nome de sua irmã, permitindo-lhe decidir seu uso futuro. Simon visita a Bridgerton House 2 dias antes do casamento. Daphne, nervosa, prepara-se para recebê-lo, embora a ansiedade e o desconforto sejam evidentes. Ao vê-lo, nota que suas feridas do duelo ainda estão visíveis.
No entanto, o alívio de tê-lo vivo a tranquiliza. Simon traz uma surpresa: um anel de noivado. Daphne, emocionada, abre a caixa e descobre uma linda esmeralda ladeada por diamantes. Agradecida, maravilha-se de que Simon tenha escolhido algo especialmente para ela, um gesto que reforça sua conexão. No dia antes do casamento, Violet, a mãe de Daphne, entra em seu quarto para ter a esperada conversa sobre o casamento. Embora nervosa e hesitante, Violet tenta explicar o que acontecerá na noite de núpcias, mas suas explicações são vagas e deixam Daphne com mais perguntas do que respostas. No entanto, o essencial fica claro: o dever matrimonial é necessário para ter filhos, um aspecto que intriga e preocupa Daphne dada a condição de Simon. O dia do casamento, os detalhes passam como um borrão para Daphne. Lembra-se dos gestos emotivos de sua família e da entrega solene de Anthony. O momento culminante chega quando Simon pronuncia seus votos com uma sinceridade e cuidado que a tranquilizam. Gregory, um de seus irmãos mais novos, espirra repetidamente, causando risos e momentos ternos durante a cerimônia. Finalmente, quando o arcebispo os declara marido e mulher, Simon beija Daphne com uma mistura de desespero e amor, surpreendendo a todos os presentes. Apesar da solenidade do momento, os recém-casados não conseguem evitar rir durante o beijo, um gesto que se torna o selo de seu casamento e que os presentes interpretam como um augúrio de felicidade duradoura. E a Cynthia, a irmã mais nova de Daphne, observa o beijo e declara que se um casal pode rir em seu casamento, certamente rirão sempre, destacando a beleza da risada na vida matrimonial. Assim, a notícia do casamento se propaga, e os duques de Hastings são rapidamente reconhecidos como o casal mais feliz e apaixonado da temporada. Capítulo 14. O casamento do duque de Hastings com a senhorita Bridgerton foi íntimo, mas festivo, segundo rumores difundidos pela sempre bem informada Lady Whistledown. Disse que o casal não parou de rir durante toda a cerimônia, um detalhe que a Cynthia Bridgerton compartilhou com Felicity Featherington, e que logo se espalhou por toda a sociedade. Não haveria lua de mel, pois não houve tempo para prepará-la. Em vez disso, Simon havia arranjado para passar algumas semanas no Clivedon Castle, a casa ancestral dos Bassett. Daphne estava animada para escapar de Londres e conhecer o lugar onde seu marido havia crescido. Ao sair da Bridgerton House, entre aplausos e abraços, Simon ajudou Daphne a subir na carruagem e cobriu suas pernas com um cobertor, o que provocou uma risada de Daphne ao considerar o gesto exagerado. Logo descobriu que partiriam para Clivedon naquela mesma noite, uma surpresa que inicialmente lhe causou certa decepção. Simon, reconhecendo seu erro, decide que passarão a noite em uma pousada. Daphne, embora nervosa, aceita a decisão. Enquanto a carruagem avança, Daphne reflete sobre sua inexperiência nos temas matrimoniais, lembrando as vagas explicações de sua mãe sobre o ato matrimonial. Preocupa-se se Simon realmente pode consumar o casamento devido às suas próprias suposições errôneas. Simon, observando Daphne, pergunta-se se ela está com frio ao vê-la tremer. À medida que a noite avança, ambos mergulham em pensamentos sobre sua nova vida juntos. Simon promete ser um bom marido, apesar das limitações que sabe que terá em seu relacionamento. Ao chegar à pousada, Daphne descobre que só há um quarto disponível. Apesar da tensão inicial, Simon cede e ambos aceitam compartilhá-lo. Simon, decidido a respeitar Daphne, assegura-lhe que não consumarão o casamento até chegarem a Clivedon, apesar de seu desejo crescente por ela. Daphne, no entanto, mostra-se confusa e decepcionada, interpretando sua deferência como um sinal de que ele não pode consumar o casamento. Simon, surpreso e divertido pelo mal-entendido, tenta esclarecer a situação. Através de uma conversa carregada de mal-entendidos e revelações, Simon finalmente explica a Daphne que sua capacidade de satisfazê-la na cama não está em dúvida. A confusão inicial de Daphne dissipa-se quando Simon segura sua mão e assegura-lhe que poderá ensiná-la tudo o que precisa saber. A atração e o desejo entre eles intensificam-se, marcando o início de uma nova etapa em seu relacionamento. Capítulo 15.
Londres tem estado tranquila desde que o Duque e a Duquesa de Hastings foram para a costa. Embora Lady Vistledon mencione eventos menores, como o Sr. Nigel Berbrook convidando a Srta. Penelope Featherington para dançar, todos estão ansiosos por notícias do casal recém-casado. Para Daphne, estar com Simon agora é como reviver seu momento no jardim de Lady Trowbridge, mas sem interrupções. A paixão entre eles é palpável. Simon a beija com intensidade, murmurando elogios enquanto ela se estremece de desejo. A conexão entre ambos é profunda, e Daphne sente que seu corpo responde instintivamente às suas carícias. Simon, completamente cativado por Daphne, sente uma mistura de posse e devoção. Cada beijo e carícia a faz sua, enquanto ela descobre um mundo novo de sensações. Simon, consciente da importância desta noite para Daphne, quer que seja perfeita e memorável. Com cada movimento, assegura-se de que ela se sinta amada e desejada. Daphne, por sua vez, experimenta um despertar. Os nervos iniciais dissipam-se com cada beijo e toque de Simon, e logo, ambos perdem-se em um turbilhão de paixão. Simon a leva ao clímax, assegurando-se de que sua primeira experiência seja mais que satisfatória. Finalmente, quando ambos alcançam o êxtase, Simon afasta-se, derramando-se ao seu lado. Durante os dias seguintes, a paixão entre eles não diminui. Em Clivedon, trancam-se em seu quarto por mais de uma semana, desfrutando de seu tempo juntos. Quando finalmente saem, Daphne dedica-se a conhecer melhor a propriedade e os empregados. Embora inicialmente sinta-se envergonhada por seu reclusão, logo adapta-se à sua nova vida. Um dia, enquanto Simon atende a assuntos da propriedade, Daphne decide conhecer melhor a Sra. Coulson, a governanta. Através de sua conversa, descobre mais sobre a infância de Simon. A Sra. Coulson revela que foi a babá e depois governanta da mãe de Simon, e que a família Bassett foi muito importante para ela. A Sra. Coulson também compartilha detalhes dolorosos sobre o tratamento que Simon recebeu de seu pai, que o considerava insuficiente por seus problemas de fala. Daphne fica impactada ao descobrir que Simon tinha dificuldades para falar quando criança. A dedicação e a luta de Simon para superar sua gagueira comovem profundamente Daphne. A Sra. Coulson descreve Simon como uma criança muito teimosa e determinada, que trabalhou incansavelmente para melhorar. A conversa com a Sra. Coulson deixa Daphne com muitas coisas em que pensar. Embora sinta-se agradecida pela gentileza da governanta, agora compreende melhor os profundos sentimentos e inseguranças de Simon. Ao mesmo tempo, reconhece a força e a resiliência que o moldaram no homem que ela ama. Após a conversa, Daphne reflete sobre tudo o que aprendeu. Ela se sente mais conectada a Simon, mas também preocupada com as feridas emocionais que ainda o afetam. Decidida a apoiá-lo e compreendê-lo melhor, ela se prepara para falar com ele sobre seu passado e seus sentimentos. Capítulo 16. O calor sufocante em Londres havia dificultado os atos sociais. Lady Vistledon observou que Prudence Featherington desmaiou em um baile, embora não estivesse claro se foi pelo calor ou pela presença de Colin Bridgerton. Lady Danbury também fugiu de Londres com seu gato devido ao calor, refugiando-se em Surrey. Enquanto isso, a brisa marítima mantinha os duques de Hastings a salvo do calor, embora Lady Vistledon não pudesse confirmar suas atividades. Para Simon, sua vida matrimonial com Daphne havia caído em uma rotina confortável e agradável. Ele estava descalço na porta do closet, observando sua esposa pentear-se. Assim como no dia anterior, planejava seduzi-la e levá-la para a cama. Depois de afrouxar a gravata, ele se aproximou dela, acariciando-lhe a mão e tomando o pente para pentear seu cabelo ele mesmo. Enquanto a penteava, perguntou sobre seu dia com a Sra. Coulson, a governanta. Daphne estremeceu ligeiramente antes de responder que havia aprendido muito sobre a casa. Simon notou que ela evitava olhá-lo diretamente, o que lhe pareceu inquietante. No entanto, continuou a penteá-la e mudaram de assunto, falando sobre a possibilidade de fixar sua residência em Londres para estar mais perto da família dela. Daphne, sentindo uma mistura de tristeza e gratidão, levantou-se e deixou cair seu robe de seda,
revelando uma camisola verde que ressaltava seus olhos. Simon a envolveu com seus braços, sentindo uma necessidade profunda de tocá-la. Ele a levou para a cama e começou a beijá-la e acariciá-la com paixão. A intensidade entre eles cresceu, com Simon imobilizando seus pulsos e explorando seu corpo. Entre risos e gemidos, Simon e Daphne entregaram-se ao desejo. No entanto, Daphne não conseguia parar de pensar em tudo o que havia aprendido sobre a infância de Simon e sua relação com seu pai. Quando atingiram o clímax, Simon se retirou antes de se derramar, como sempre fazia, deixando Daphne com uma sensação inquietante de que algo estava errado. Daphne sentou-se na cama, acendeu uma vela e olhou para a mancha úmida nos lençóis. Quando Simon, meio adormecido, perguntou o que estava acontecendo, ela confrontou a verdade. Perguntou por que ele dizia que não podia ter filhos quando claramente isso não era verdade. Simon, surpreso e defensivo, tentou se explicar, mas Daphne o acusou de mentir e se aproveitar de sua ignorância. A discussão intensificou-se, com Simon revelando a dor e a rejeição que sofreu de seu pai, que o considerava incapaz devido à sua gagueira. Daphne, ainda zangada e magoada, insistiu para que Simon explicasse a verdade. Simon, cheio de raiva e dor, confessou que seu pai só se preocupava com o título e que ele nunca teria filhos para que o ducado morresse com ele, vingando-se assim de seu pai. Daphne, profundamente afetada pela revelação, sentou-se em uma cadeira, envolta em um lençol, chorando em silêncio. Percebeu a magnitude da dor de Simon e a complexidade de sua situação. Agora, enfrentando uma verdade devastadora, perguntava-se o que fazer e como seguir em frente. Capítulo 17. Lady Whistledown não poupa palavras e sentencia que dizer que os homens são teimosos como mulas seria um insulto para as mulas. Após a confrontação da noite anterior, Daphne decidiu tentar falar com Simon. Como não tinham passado a noite juntos, ela o procurou no escritório, um cômodo escuro e masculino, provavelmente decorado pelo pai de Simon. Embora ele costumasse odiar qualquer coisa que o lembrasse de seu falecido pai, parecia confortável ali. Encontrou Simon sentado na poltrona, com as pernas insolentemente apoiadas na mesa, brincando com uma pedra polida e uma garrafa de uísque por perto. Felizmente, não havia bebido muito. Daphne reuniu coragem, e após uma breve troca sobre a pedra do Caribe, foi direto ao ponto. Precisavam falar sobre o que aconteceu na noite anterior. Simon, com uma calma que quase doía, a ouviu, mas sua postura era intransigente. Lembrou-lhe que havia tentado evitar o casamento, mesmo à custa de sua própria vida, e que ela havia aceitado se casar sabendo que ele não queria ter filhos. Mas Daphne o acusou de enganá-la, de dizer que não podia ter filhos quando na verdade não queria tê-los. O argumento de Simon era que sua alma não lhe permitiria ter filhos, e Daphne, sentindo que seu coração se despedaçava, percebeu que não havia como raciocinar com ele naquele momento. Então, com um nó na garganta, despediu-se e foi embora. Simon passou grande parte do dia sozinho, refletindo. Sentia-se culpado, embora tentasse se convencer de que não tinha motivos para se sentir assim. Tinha explicado claramente a Daphne sua postura antes de se casarem. No entanto, não podia ignorar a imagem do rosto atormentado dela, e isso o atormentava. Quando anoiteceu, Simon decidiu que era hora de falar com Daphne. Não a tinha visto desde a manhã, e dirigiu-se ao seu quarto. Mas ao entrar, descobriu que ela não estava lá. Depois de chamar uma criada e descobrir que Daphne tinha se mudado para o quarto da duquesa, dirigiu-se furioso até lá. Bateu na porta, exigindo entrar, mas Daphne se recusou. A confrontação entre os dois foi intensa, com Daphne fechando a porta na cara dele. Finalmente, quando Daphne abriu a porta, a tensão era palpável. Simon, cheio de raiva, tentou impor sua vontade, exigindo que Daphne voltasse para seu quarto. Mas ela se recusou, desafiadora, declarando que se ele podia negar-lhe ter filhos, ela podia negar-lhe sua presença. Simon, incapaz de compreender completamente seus próprios sentimentos, tentou usar a força e a sedução para dobrá-la. Mas Daphne, com tristeza e determinação, o rejeitou,
dizendo que tudo o que ele fazia era controlado pelo ódio ao seu pai morto. Simon, impotente e furioso, no final compreendeu que não podia obrigar Daphne a ceder. Com uma mistura de fúria e desespero, abandonou o quarto, deixando Daphne sozinha com suas lágrimas e sua dor. Capítulo 18. Lady Vistledon observou que os cavalheiros da alta sociedade londrina pareciam estar bebendo mais do que o normal ultimamente. Simon decidiu sair e se embriagar. Embora não fosse uma prática habitual para ele, naquela noite precisava esquecer. Encontrou refúgio em um bar à beira-mar, onde se cruzou com 2 marinheiros que, provocados por sua raiva latente, acabaram em uma briga que Simon venceu facilmente. No entanto, a violência não apaziguou sua fúria interna, apenas a avivou. Após uma noite bebendo sem parar, decidiu voltar para Clivedon. Sua mente embriagada só podia pensar em recuperar Daphne, convencido de que a seduziria e ganharia seu favor. Chegou cambaleando à porta de seu quarto e começou a chamar desesperadamente. Daphne, ao ouvi-lo, abriu a porta rapidamente e Simon caiu no chão, incapaz de se sustentar. Ao vê-lo naquele estado, Daphne, com uma mistura de exasperação e ternura, tentou ajudá-lo a se levantar e levá-lo para a cama. Simon, completamente bêbado, só queria ficar ali com ela. No entanto, ela insistiu e, com esforço, conseguiu levá-lo até a cama. Enquanto ele murmurava incoerências e confessava seus sentimentos, ela não pôde evitar sentir uma pontada de dor por ele, mas sabia que a conversa sobre seu futuro devia esperar até que ele estivesse sóbrio. Na manhã seguinte, Simon acordou abraçado a Daphne, que também havia caído de cansaço. Ao vê-lo dormindo, ela se permitiu acariciar-lhe a bochecha e expressar em voz baixa seus sentimentos de amor e frustração. No entanto, ao tentar se levantar, ele a puxou para si, mostrando uma excitação evidente mesmo em seu estado meio adormecido. Daphne, sentindo-se poderosa por ter o controle, começou a acariciá-lo e a despi-lo lentamente. Simon, meio consciente, respondia às suas carícias, completamente entregue. Ela, aproveitando a situação, posicionou-se sobre ele, permitindo que ele a penetrasse enquanto ele continuava em um estado de semiconsciência. Quando Simon despertou e compreendeu o que estava acontecendo, já era tarde demais para parar. O clímax chegou rapidamente e Simon, ao perceber o que havia acontecido, ficou horrorizado. Ele a acusou de se aproveitar dele, enquanto ela tentava justificar suas ações dizendo que o desejava. A raiva e a dor de Simon eram palpáveis. Ele não podia suportar a traição que sentia e, gaguejando de fúria, a deixou, incapaz de pronunciar mais palavras. 10 horas depois, Daphne encontrou uma nota de Simon informando que ele havia partido por assuntos urgentes e que a notificasse se suas tentativas de concepção tivessem sucesso. Desolada, Daphne percebeu que Simon realmente a havia deixado. Sentia-se sozinha e estúpida por ter pensado que seu amor poderia curar as feridas de Simon. Decidida a não perder a esperança, Daphne acariciou o abdômen e rezou para estar grávida. Precisava se agarrar a algo em meio à sua dor e solidão. Quando a senhora Coulson entrou com o chá, Daphne, embora grata, não pôde deixar de se sentir sobrecarregada pela situação. No final, ficou sozinha no salão amarelo, mastigando um biscoito e pensando que talvez fosse hora de voltar para casa. Capítulo 19. Lady Vistledon informou que a nova duquesa de Hastings havia sido vista em Mayfair. A senhorita Philippa Featherington tentou chamar sua atenção, mas a duquesa fingiu não ouvi-la, o que era improvável devido aos gritos de Philippa. Daphne sentia uma dor de cabeça constante e latejante que a acompanhava todos os dias desde que Simon se foi. Decidiu deixar Clivedon e voltar a Londres. No entanto, em vez de ir para a casa de sua família, optou por ir para Hastings House. Embora quisesse ter sua família por perto, sabia que como mulher casada deveria estar em sua própria casa. A primeira visita que recebeu foi a de sua mãe, Violet, que rapidamente perguntou por Simon. Daphne, incapaz de mentir, acabou confessando entre lágrimas que ele não quis levá-la com ele. Violet, com ternura, ofereceu seu apoio, mas Daphne não quis compartilhar mais detalhes,
tentando se manter forte. Dias depois, Colin apareceu na Hastings House, furioso e exigindo saber onde estava Simon. Daphne, embora irritada pela intromissão de seu irmão, recusou-se a discutir os detalhes de seu casamento. Colin, reconhecendo a determinação de sua irmã, concordou em deixá-la lidar com a situação à sua maneira, mas avisou que não permitiria que essa situação continuasse indefinidamente. Todas as manhãs, Daphne acordava com a esperança de não ver manchas de sangue nos lençóis, sinal de que não estava grávida. Finalmente, uma semana depois da data esperada de sua menstruação, começou a alimentar esperanças. No entanto, decidiu manter sua possível gravidez em segredo, até mesmo de sua mãe e de Simon, por medo de sua reação negativa. Finalmente, decidiu escrever a Simon para informá-lo, mas justo quando terminava a carta, Anthony rompeu no quarto, furioso e decidido a encontrar Simon. Após uma tensa discussão, Daphne conseguiu que Anthony prometesse não ler a carta nem machucar Simon antes de entregar-lhe o endereço. Anthony se apresentou na propriedade de Simon em Wiltshire, interrompendo seus pensamentos. Simon, surpreso pela chegada de Anthony, sentiu-se inquieto ao receber a carta de Daphne. Anthony, embora furioso, decidiu não obrigar Simon a voltar, deixando claro que Daphne precisava saber que Simon voltava por ela e não por coação. Após a partida de Anthony, Simon, com a carta na mão, sentiu-se sobrecarregado. A carta de Daphne era breve, mas poderosa. Informava que seus esforços tinham dado resultado e que ela estava em Londres esperando notícias suas. Simon, lutando contra seus próprios demônios e a raiva que sentia por Daphne, decidiu que devia voltar. Ordenou ao mordomo que preparasse a carruagem e dirigiu-se a Londres. Capítulo 20. Lady Vistledon informava com incredulidade que o casamento da temporada parecia estar em problemas. A duquesa de Hastings havia retornado a Londres há 2 meses e ninguém havia visto o duque desde então. Embora parecesse que Daphne sabia onde ele estava, não havia compartilhado a informação com ninguém, preferindo a companhia de sua família. A viagem de Simon a Londres durou 2 longos dias. Ele levou vários livros, mas não conseguia se concentrar em outra coisa que não fosse Daphne e sua possível paternidade. Ao chegar a Londres, ordenou ao cocheiro que fosse diretamente para Bridgerton House, onde esperava encontrar sua mulher. Para sua surpresa, Daphne não estava lá. O mordomo informou que ela estava na Hastings House. Simon, sentindo-se ridículo por não ter suposto antes, dirigiu-se à sua própria casa apenas para descobrir que Daphne também não estava lá. Segundo o mordomo, ela havia ido cavalgar no Hyde Park. Simon, alarmado pelo fato de que Daphne estava montando a cavalo estando grávida, ordenou que selassem um cavalo rápido. Dirigiu-se ao parque o mais rápido que pôde, temendo pela segurança de sua esposa e seu filho. Enquanto isso, Daphne desfrutava de seu passeio a cavalo, lembrando-se de sua infância no campo. Apesar da culpa por ter deixado o cavalariço para trás, precisava daquela sensação de liberdade. No entanto, sua tranquilidade foi interrompida ao ouvir um cavaleiro se aproximando rapidamente. Temendo o pior, tentou se afastar, mas um galho a atingiu no peito, fazendo-a cair do cavalo. A dor era intensa, mas quando ouviu a voz de Simon chamando-a, sentiu um alívio momentâneo. Simon a encontrou no chão, preocupando-se de imediato com seu bem-estar. Com delicadeza, começou a examiná-la para se certificar de que não tinha ossos quebrados. Daphne, com muito esforço, abriu os olhos e concentrou-se na voz de Simon, que a acalmava com palavras suaves, mas firmes. Finalmente, quando parecia que só tinha hematomas, Simon enfureceu-se. Repreendeu-a por cavalgar estando grávida, colocando o bebê em risco. Com voz fraca, Daphne revelou que não estava grávida. Simon, surpreso e confuso, tentou compreender o que havia acontecido. Daphne, entre lágrimas, explicou que havia acreditado estar grávida, mas que, no final, não era assim. Simon sentiu-se impotente, vendo a dor nos olhos de sua esposa e sabendo que ele era a causa. Daphne, sentindo o peso de sua dor, confessou que nunca havia deixado de amar Simon, apesar de tudo. Simon, por sua vez,
Revelou que sua ausência não se devia apenas ao que ela havia feito, mas também à sua própria luta interna com sua gagueira e seu ódio pelo pai. Daphne tentou fazê-lo entender que ele não era a criança que seu pai desprezava e que deveria deixar para trás esse ódio para poder ser feliz. Com ternura, Daphne o instou a considerar seu desejo de ter uma família, não por seu pai, mas por eles. Simon, enfrentando seus próprios demônios, começou a perceber que seu ódio não podia ser o que dirigisse sua vida. Daphne prometeu-lhe que juntos encontrariam a felicidade. Capítulo 21. O retorno de Simon a Londres não passou despercebido por ninguém. Alta sociedade estava a par, corteja de Lady Whistledown. De que o Duque de Hastings havia voltado. Simon não disse nada durante o caminho de volta. Encontraram a égua de Daphne pastando tranquilamente, embora ela insistisse que podia montar, Simon preferiu carregá-la. Atou a égua ao seu cavalo, subiu Daphne na sela e ele sentou-se atrás dela. Precisava abraçá-la e, talvez, começar a entender que o amor podia ser uma opção melhor que o ódio. Ao chegar a Hastings House, um criado cuidou dos cavalos, e Simon e Daphne entraram na casa, apenas para se depararem com os 3 irmãos Bridgerton esperando por eles. Anthony, Benedict e Colin estavam lá, formando um muro protetor ao redor de sua irmã. Simon, furioso, perguntou o que faziam em sua casa, ao que Anthony respondeu que haviam ouvido que ele voltará e queriam garantir que Daphne estava bem. A tensão aumentou, e Daphne tentou acalmar a situação, mas seus irmãos insistiram em ficar até terem certeza de que Simon realmente a queria. Simon, enfrentando-os, finalmente fez algo que vinha adiando. Confessou a Daphne que a amava. Fez isso de maneira sincera e direta, e Daphne derreteu-se em seus braços. Os irmãos, satisfeitos e um tanto envergonhados, foram embora após a intervenção de sua mãe, Violet, que repreendeu seus filhos por se meterem em assuntos que não lhes diziam respeito. Com a casa finalmente em calma, Simon levou Daphne ao seu quarto. Lá, entre sussurros e carícias, prometeu-lhe que a amava e que nunca mais a deixaria sozinha. Simon, liberto de seus demônios internos, entregou-se completamente a Daphne, mostrando-lhe com suas ações o que ainda estava aprendendo a expressar com palavras. Na manhã seguinte, Daphne acordou antes de Simon. Enquanto se vestia, lembrou-se das cartas que o Duque de Middletorp lhe havia dado, escritas pelo pai de Simon. Pensou que havia chegado o momento de mostrá-las ao seu marido. Embora Simon inicialmente hesitasse, decidiu que não precisava lê-las naquele momento. Preferia concentrar-se no presente e no futuro com Daphne. Daphne, aliviada pela decisão de Simon, deixou as cartas de lado. Os dois passaram o resto do dia juntos, desfrutando da companhia um do outro sem necessidade de palavras. Finalmente, Simon confessou seu desejo de ter filhos com Daphne, um compromisso que ele sabia que os uniria ainda mais. Simon disse que agora via a vida com uma nova perspectiva, que cada dia ao lado dela era melhor do que o anterior e que estava certo de que o futuro só lhes traria mais felicidade. Daphne, emocionada, o abraçou, sabendo que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa que a vida lhes apresentasse. Epílogo. Em dezembro de 1817, a revista de sociedade de Lady Whistledown anunciou com entusiasmo o nascimento do filho dos duques de Hastings. Após 3 filhas, a chegada de um herdeiro alegrou enormemente a família. Apesar de não ter revelado o nome do menino, a autora da revista adivinhou acertadamente que ele se chamaria David, o que surpreendeu Simon e Daphne. Simon, intrigado por como Lady Whistledown sempre parecia estar a par de tudo, suspeitava que tinha um espião em sua casa. No entanto, Daphne estava mais concentrada no pequeno David, que já mostrava uma grande semelhança com seu pai. Apesar das queixas de Simon sobre a intromissão de Lady Whistledown, Daphne estava encantada de ser mencionada como parte do casal mais apaixonado de Londres. A discussão foi interrompida quando Simon pegou David nos braços, prometendo-lhe amor e proteção. Em outro lugar de Londres, Lady Whistledown preparava sua próxima coluna, sempre pronta para deleitar seus leitores com as últimas novidades da alta sociedade.
E assim concluímos nossa jornada pelo apaixonante mundo de O Duque e Eu. Esperamos que tenham gostado desta viagem tanto quanto nós. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum resumo literário. Deixem seus comentários e nos contem o que acharam desta história e qual é o próximo livro que gostariam de ver em Viagens Literárias com River. Até a próxima, viajantes! Continuem explorando o mágico universo dos livros.